Bora, líder! Vamos para a nossa aula de número 10. Como formar líderes e multiplicar o seu grupo. Sem formar novos líderes, sua liderança é um fracasso. A maior missão de um líder é formar novos líderes. Essa é a missão da sua liderança. E para multiplicar o seu grupo, você tem que ter líderes preparados. Não pode botar pessoas de qualquer maneira para cuidar de outras pessoas. E o versículo-chave é um versículo que a gente já até usou aqui nesse curso, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que diz: E as coisas que de mim ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, capazes, para também ensinarem os outros. Então a multiplicação da liderança acontece assim. Paulo entregou para Timóteo, Timóteo entrega para homens fiéis e homens fiéis entrega para outras pessoas com as mesmas características. E isso vem até os dias de hoje. Então, qual é o objetivo dessa aula? É ensinar você como identificar, treinar e levantar novos líderes, promovendo um crescimento saudável e sustentável do grupo. E quais são as dores que essa aula resolve? Bom, tem muitos líderes que se sentem sozinhos e sobrecarregados. Talvez seja o seu caso que está assistindo aqui essa aula. Por quê? Porque não está formando líder. Um dos motivos é esse, é claro, pode ter outros. Falta de apoio e visão de continuidade. Você não tem alguém que está comprando a briga junto com você, que entendeu a visão no mesmo nível, e você não vê como esse trabalho pode continuar. Por quê? Porque não tem ninguém. Os grupos que crescem, essa é uma dor do líder, cresce, mas não multiplica. Por quê? Porque não tem líder para liderar aquele outro grupo que vai para outra casa, ok? Precisa multiplicar liderança. E uma dor é o medo de delegar e formar sucessores. Será que vão fazer do mesmo jeito que eu? Será que eles vão dar conta? E tal. E não é de qualquer maneira, fora os mitos que se criam em torno disso. Então essa aula vai resolver essas situações para você. Então qual é o princípio bíblico da multiplicação? É Jesus. É só olhar para Jesus. Ele não apenas cuidou das multidões. Cuidar das multidões faz parte. Ele formou discípulos. A multidão às vezes estava, às vezes não estava. Às vezes ele estava num lugar deserto com seus discípulos. Os discípulos estavam ali, sendo treinados, vendo, fazendo, errando, sendo corrigido, sendo elogiado. Enfim, ele não apenas cuidou do povo. Ele formou discípulos. Então, o que uma pessoa só poderia fazer seria muito menos do que foi feito. Por isso ele formou uma equipe para seguir firme no chamado do Pai. E ele investiu em poucos para alcançar muitos. É o princípio da multiplicação. Ele treinou os líderes que iam começar a cuidar de pessoas, mas dentro desses ambientes também iam formar outros líderes, que também iam formar outros líderes, percebe? Jesus investiu em poucos para alcançar muitos. Então, esse é um princípio bíblico para a multiplicação. E a multiplicação ela começa com intencionalidade. Não é porque você está falando, abrindo a Bíblia, ou você está fazendo uma oração que a multiplicação de vidas vai acontecer. Tem que ser algo intencional, planejado, projetado. Você tem que trabalhar para isso acontecer. E formar novos líderes é um pilar, é uma parte essencial disso. Não tem para onde correr. E o texto de Marcos capítulo 3, versículo 14, uma parte dele diz: Ele escolheu 12 para que estivessem com ele. Não foi 12 só para ser atendido numa campanha evangelística. Eram 12 para que estivessem
com eles, com ele. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse passo a passo para você identificar pessoas que têm um perfil, identificar pessoas que vão comprar a ideia que Deus está pondo no seu coração e vocês vão caminhar juntos, você treinando essa pessoa. Então, passo 1, identifique pessoas fiéis. Nós vamos ver aqui as características de um futuro líder. Então, identifique pessoas fiéis. O que é uma pessoa fiel? Uma pessoa comprometida com Deus. Uma pessoa que tem compromisso com Deus. Você vê que essa pessoa tem compromisso com Deus. Esse é um perfil. Primeiro ponto, se ele não é comprometido com Deus, vai ser comprometido com você? Vai ser comprometido com uma pessoa que está com problema? Vai ser comprometido com uma família que está necessitada? Não vai. Então tem que ser uma pessoa comprometida com Deus. Isso você precisa observar. Outra coisa que essa pessoa precisa ser é fiel nas pequenas coisas. Se essa pessoa não consegue cumprir o horário, não consegue cumprir uma direção simples, se essa pessoa, você vai lá ministrar um treinamento, ela não quer, ela não é fiel no pouquinho que chega a ela, como é que ela vai assumir uma liderança? Não dá, por isso que a gente está vendo tanto problema aí. Gente formada às pressas está dando problema para a igreja. E dentro dessas pessoas fiéis, você tem que identificar pessoas que ensinam com o exemplo. E não precisa ser velho na fé, não. É gente que está se esforçando para acertar. Às vezes não está nem aquela belezura toda, mas está se esforçando para andar certinho. Está se esforçando para obedecer a Deus, para seguir a visão de trabalho. Ela faz, entende? Ela está ali. Ela está fazendo, ela está abraçando, ela está se movimentando. É o exemplo, ela faz. Tem gente que só fala, mas aquele que ensina com exemplo. E uma característica que eu gosto muito e observo muito também é os que têm sede de aprender. Esse povo que já sabe tudo, não, esse povo não serve não. É quem tem sede de aprender, porque isso vai ter que acompanhar a liderança da pessoa a vida inteira. Você pode ser teólogo, você tem que ter sede de aprender, não tem essa. Então, se ele tem sede de aprender, ele vai receber aquilo que você tem para entregar, tá bom? E outra, procure quem já serve, mesmo sem ter um título. Ah, não, quando eu for obreiro eu vou fazer, quando eu for diácono, você esquece isso. É quem já está servindo sem ter título de líder, sem ter título na igreja nenhum, já está servindo. Está ajudando, está indo participar das visitas, lava um banheiro, ajuda quem está chegando, puxa uma cadeira. Essas pessoas são facilmente identificáveis. Por quê? Porque a maioria quer ser servido e não quer servir. Então, já facilita o teu trabalho, ok? Vamos para o passo 2? Então, no passo 2, você vai trabalhar com ele o discipulado. Né? Você identificou, você recrutou e agora é o discipulado. Então, no passo 2, você precisa ensinar pelo relacionamento. E a gente já falou sobre discipulado no nosso curso, mas a gente precisa trazer de volta para ser uma aula bem completa para você. Então, caminhe junto. Não dá para se encontrar só em dia de reunião se você quer formar um líder. Não dá. Outra, compartilhe com essa pessoa suas experiências, até as ruins, onde você errou, tá? Até os momentos que você tomou decisões pela emoção, para você exemplificar que ele não pode fazer isso. E compartilhe também o que deu certo, compartilhe esse curso, compartilhe livros, experiências, sua vida. Isso vai gerar um líder poderoso, que não vai ser um líder alienado da realidade, ele vai saber que existem dificuldades. E aí o que você começa a fazer? Você começa a dar pequenas responsabilidades. Ele trazer um quebra-gelo, ele trazer uma palavra, ele tá orando por alguém durante a semana e te trazer um relatório,
Começa a dar pequenas responsabilidades que você sabe que ele vai alcançar, explica para ele, tira as dúvidas e dê pequenas responsabilidades. Não joga um caminhão em cima dele não, porque você vai matar a pessoa e ela não vai render, tá bom? Então dê pequenas responsabilidades e vá ajustando, tá? Não espere um sucesso estrondoso, nem você nem eu somos um sucesso estrondoso, talvez até com vasta experiência e liderança, então pequenas responsabilidades. E quando você der essas responsabilidades, reforce os valores que envolvem essa responsabilidade, tá? Mais do que a tarefa em si, é o porquê, para quê, para quem, reforce os valores, porque fazer por fazer, gente, fazer por fazer, se você pegar uma metodologia, você faz, entrega pronto, mas você não aprendeu os valores, e o líder que você está preparando, ele vai ser a continuidade do teu ministério. E ainda dentro do passo 2 é preciso entender que líderes são formados com tempo e convivência. É importante até aí na sua igreja que tem uma escola de líderes, né? A gente está até montando uma escola de líderes, na igreja, né? Não é aqui na internet, é uma escola de líderes para formar essa galera. Só que a escola de líderes, ele é o pontapé inicial, ele dá essa substância para a pessoa seguir em frente. Mas o líder é formado por outro líder, com tempo e convivência, tá bom? Não é no micro-ondas, é naquele fogãozão a lenha. Horas e horas, não tem aquelas comidas da roça que leva horas para ser feito. Então, é o líder. Não pode ser da noite para o dia, de qualquer maneira. No passo 3, nós vamos avaliar o que até a gente falou aqui, mas dentro desse princípio. Delegar é confiar. Não abandonar, não é jogar a pessoa para fazer. Então lembra das pequenas tarefas? Você começa com pequenas tarefas, mas você acompanha a pessoa na execução das tarefas. Como? Esteja por perto no início. Está ali, você está do lado, você está olhando. Está vendo que alguma coisa vai dar muito errado, você ajusta. É confiar, não é abandonar a pessoa à própria sorte. Tá bom? Então esteja perto no início. Dê um feedback constante. Esteja o tempo todo aí, conseguiu, já terminou. Mostre, inclusive, para essa pessoa que ela está sendo supervisionada. Tá bom? Então tem que ter a comunicação, ela tem que fluir. Não pode chegar no dia e fez, não, esqueci. Como assim tu esqueceu? Não, não pode acontecer isso. Nós estamos lidando com pessoas, com vidas. Então temos que ter responsabilidade. Você precisa gerar essa responsabilidade no líder. E ó, descansa. Confie no processo, vai dar certo. Eu sei que é difícil, às vezes a gente quer meter a mão para fazer, mas confie no processo. Vai dar certo. Calma. Ele errou agora, tudo bem. Ajusta. E vamos em frente. Tá? Por quê? Porque quem nunca lidera, nunca cresce. Se a pessoa nunca botar a mão para fazer, ela nunca vai crescer, ela vai ficar sempre uma criança dependente de você. Um bebê dependendo do que você traz para ela. Então ela vai ter que ter as experiências dela, vai ter que tomar a bronca dela. Tu vai dar uma bronca também, porque faz parte, mas ela tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de ir além. E se Deus permitir, ser um líder até maior do que eu e você. Amém? Vamos para o passo 4? No passo 4, a gente vai confirmar o propósito com unção. O Espírito Santo capacita, tá? Essa unção é do Espírito Santo. Então, ore com os novos líderes, os futuros líderes. Ore por eles, bota o nome deles aí no teu quarto, a foto. Querido, bota num lugar de destaque, esteja intercedendo, chama líder mais maduro que você, para preparar essa nova safra em oração para
Chame líderes mais maduros do que você para preparar essa nova safra de líderes com oração no ambiente espiritual, mas regue isso aí com oração. E outra coisa extremamente importante, reconheça publicamente o chamado. Sabe, você como líder tem que validar publicamente de que aquela pessoa está sendo treinada ou quando for colocada que ela é agora o líder, porque a sua voz de liderança vai validar, vai fazer com que as pessoas entendam, não, ali tem um líder, porque o outro líder acima disse que agora é. Ok? Então reconheça publicamente. Isso é honra de quem passou pelo processo com você, suportou o processo e vai assumir. Anunciou, libera eles para servir, porque você já treinou, já sabem a visão, vão estar debaixo de supervisão sempre, você também está. Então libere-os para servir com ousadia. Libera eles, sabe? Porque eles vão dar fruto, eles vão, porque o Espírito Santo capacita. Querido, a gente vê tanta gente querendo controlar os outros, esquece isso. É o Espírito Santo que vai capacitar. E aí o que eu faço? Eu fico só de longe olhando? Não, eu falei ainda agora da supervisão. Então o que você faz? Acompanhe mesmo depois da multiplicação. Seu grupo multiplicou e esse líder foi colocado num outro lugar para trabalhar, acompanha ele, continua o discipulado que você aprendeu aqui no curso. Não para, você continua, você vai confirmando o chamado daquela pessoa, porque ela vai ter dificuldades na prática sozinha. E aí ela sabe que pode recorrer a você, porque você está por perto, você está olhando, você está acompanhando de perto essa evolução. Ok? E ainda no passo 4, confirme, o passo 4 que é confirme o chamado com unção. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom de Deus que há em ti. O teu discípulo tem um dom de Deus na vida dele. Agora, como líder, existe um dom de Deus na vida dele, então não deixa que ninguém despreze isso não. Confirma o chamado dele com autoridade. E deixa ele crescer, deixa ele voar. Passo 5. Multiplique com sabedoria. A multiplicação precisa ser algo saudável. Para você poder multiplicar o teu grupo, você tem que ter líderes. Então a multiplicação ela tem que ser algo saudável, não é só porque chegou a hora, estamos com vontade de fazer, estamos empolgados. Não. Quando é que eu multiplico o meu grupo? Porque eu multiplicando o grupo, eu vou estar multiplicando os líderes, certo? Se era um grupo, agora são 2. Tem no mínimo um líder em um grupo, você e um líder no outro grupo, aquele que você treinou. E agora você vai pegar mais um para treinar e ele um para treinar. Então há multiplicação também de liderança. Então quando há maturidade e estrutura para isso, ok? Maturidade dos líderes que você está treinando e estrutura inclusive de local, de tudo. Gente para acompanhar o novo líder, ok? Então é com sabedoria, com novos líderes bem preparados. Irmão, você tem que ter material de treinamento, você tem que estudar, você tem que sentar aí na internet e aprender sobre liderança para ter o que passar para esse líder que você está formando, para na hora da multiplicação ele ser um líder bem preparado. E por que isso? Porque a gente tem que visar alcançar mais pessoas com qualidade. Não dá para ser só toque de caixa para dizer que está crescendo. Não. A gente tem que alcançar mais pessoas com qualidade. É excelência. É com o melhor. E como é que a gente multiplica com sabedoria também? É quando a gente multiplica e faz o acompanhamento, a cobertura espiritual. A gente está ali. Ele tem a quem recorrer, você tem a quem recorrer, o líder que ele está treinando tem ele para recorrer, percebe? Quando tem acompanhamento, nós multiplicamos com
sabedoria. Quando tem acompanhamento, nós multiplicamos com sabedoria. E o último do quinto passo é multiplicar sem treinar. É espalhar problema. Por quê? Você pega uma pessoa despreparada, cheia de problemas, sem saber o que fazer, ela vai para lá. Ela vai dar um monte de problema, vai preparar uma pessoa com o mesmo DNA problemático dela e vai se espalhar uma sujeira para todo lado. Então é responsabilidade nossa fazer um bom trabalho, um trabalho de excelência. E eu creio que com esse curso você já começa largando na frente. Então eu quero te dar aqui a chave para você não andar sozinho. Você vai multiplicar líderes. Você foi chamado para formar outros. Sozinho você vai até rápido. Pode acontecer. Vamos fazer do meu jeito, um jeito legal, atraente, bacana. Mas acompanhado, você vai mais longe. É gente para te fortalecer, para puxar você pela mão, para te levantar, para te puxar para cima, ok? Então, acompanhado você vai mais longe. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um. Então vamos para a aplicação prática. Como é que eu faço isso? Um desafio para você essa semana. Ore e escolha 2 pessoas com o potencial que você estudou aqui na aula. Converse com elas e inicie um acompanhamento dentro de todos esses padrões. Se preciso for, assista o curso de novo, irmão. Vai ouvindo ele aí, ó. Você vai pegar tudinho que você precisa. Dê a eles uma tarefa simples para liderar. Claro que debaixo da tua liderança, para fazer alguma coisa. E anote como você pode ajudar essas pessoas a crescer. Você vai ver que esse vai ser um exercício para você e para elas. Você vai descobrir gente que só estava esperando uma oportunidade para dar muito fruto aí debaixo da tua liderança. E como sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe, deixa eu te perguntar, posso contar com você? Conforme prometido, eu entreguei 10 aulas completas para você, gratuitas. E esse é o primeiro de muitos cursos gratuitos que eu vou lançar. Mas sozinho é difícil, porque eu vou até rápido. Vou gravar curso, vou fazer um monte de coisa, mas não vou longe. Talvez eu grave mais um, porque eu vou ter que correr atrás de outras coisas. Tá? Mas com um projeto, tudo muda. Por isso eu te convido a adquirir o kit de e-books e me ajudar a realizar o sonho de me dedicar a ensinar líderes de forma gratuita. O projeto que eu venho mostrando para vocês ao longo dessas aulas. E lembrando, são 8 e-books por apenas R$10. Você não é obrigado a nada, esse curso é de graça. Mas se você entender o projeto, você me ajuda para que muitos outros líderes sejam alcançados por esse conhecimento e muitos outros que eu tenho para entregar para vocês. Coisa top demais, coisa avançada. Eu preciso até de equipamento para a qualidade das imagens ser melhores. Mas eu acredito que esse curso falou ao teu coração. Então, me acompanhe nas redes sociais e vamos crescer juntos. Valeu, pessoal. Fique na paz.